Meus pais deram de presente um carro novo para o meu irmão. Seu irmão mereceu o carro novo. Ele realmente nos visita, meu pai disse, enquanto me entregava um par de meias como presente, mesmo sendo eu quem paga todas as contas deles há anos. Olhei para as meias, baratas, sem nem sequer estarem embaladas, e sorri como o idiota que eles sempre esperaram que eu fosse. Legal, eu disse. Então ele pode pagar suas contas este mês. Meu pai piscou. Por um segundo, o ar de superioridade sumiu do rosto dele. Mas eu não esperei uma resposta. Apenas me virei e saí da sala. Dirigi de volta para o meu apartamento, já discando para a companhia de serviços públicos no Viva Voz. Aquele foi o último jantar em família que eu participei. Eu sou Daniel, tenho 33 anos. Moro sozinho em uma parte tranquila de Portland. Trabalho em um emprego pequeno na área de tecnologia, nada demais, mas o suficiente para manter as luzes acesas, incluindo as luzes da casa dos meus pais, até ontem. Porque aqui está a coisa que ninguém nunca te conta sobre ser o responsável. Eles não te respeitam de verdade. Eles dependem de você, como uma chave inglesa que só usam quando algo quebra. Você não é o filho favorito. Você é o contato de emergência. O caixa eletrônico ambulante. O plano de backup silencioso. Para mim, tudo começou anos atrás. Silenciosamente. Sutilmente. Primeiro foi uma conta de telefone. Depois foi apenas um pouco de ajuda com o aluguel, por causa da medicação da minha mãe. Então, de alguma forma, eu estava coassinando empréstimos e resolvendo problemas de internet remotamente enquanto trabalhava no meu próprio emprego de tempo integral. Mas este jantar de aniversário era para ser diferente. Eu não os vi há meses. Levei uma garrafa de vinho e um presente para minha mãe. Até me barbei. Tentei parecer apresentável para a família, seja lá o que isso signifique. Meu irmão mais novo, Josh, já estava lá. Claro. Ele sempre está. Nunca paga o aluguel em dia. Nunca trabalha mais do que bicos de meio período. Mas de alguma forma, ele sempre está nas selfies em grupo. Sempre é aquele de quem papai se orgulha na igreja. E agora, ele tinha um SUV híbrido novinho estacionado na entrada. Presente. Dado por eles. Disseram que você mora muito longe para vir durante os feriados. Josh disse com um sorriso quando entrei. Acho que você vai passar o feriado sozinho novamente este ano. Eu não disse nada. Ainda não. Esperei o jantar. Esperei a conversa constrangedora. Os cartões de Natal que eu enviei, que nem foram reconhecidos. Esperei até que meu pai se levantou, ergueu o copo e fez um brinde a Josh por ser o que sempre aparece. E então, vieram as meias. Um rolo apertado de lã de desconto pressionado na minha mão como um troféu de participação. São térmicas, papai disse. Você vai de bicicleta para o trabalho, né? Isso. Não foi o presente que doeu. Foi a matemática por trás disso. Eu pago metade da hipoteca deles. Eu cubro os planos de telefone deles. Uma vez, eu transferi dinheiro às 3 da manhã de um banheiro de hotel durante uma viagem de trabalho, porque minha mãe disse que o aquecedor tinha quebrado e eles não podiam dormir no frio. E ainda assim, de alguma forma, eu era o invisível. Até que eu sorri, saí e fiz uma ligação. Na manhã seguinte, a energia deles caiu. E é aí que essa história realmente começa. Eles me ligaram exatamente 13 horas depois do apagão. Primeiro minha mãe. Depois meu pai. Então, Josh. Chamadas perdidas, mensagens de voz, até um vídeo trêmulo da cozinha deles no escuro, velas piscando ao fundo, como se estivessem fazendo uma audição para uma sessão espírita. Eu não atendi. Porque o que eles não perceberam, o que nunca se deram ao trabalho de perceber, é que a energia, o gás, a água, estavam todos em meu nome desde 2020. A Covid chegou, meu pai perdeu horas de trabalho, Josh voltou temporariamente para casa, e eu entrei no lugar deles por alguns meses. Meses viraram anos, e ninguém nunca perguntou quando eu ia parar. Até que eu parei. No momento em que a companhia de serviços confirmou que tudo estava cortado, me sentei na minha cadeira, abri uma soda e observei minha caixa de entrada se encher de pânico. Mensagens como, você poderia ter avisado. Sua mãe está com frio, Daniel. É isso que você quer? Você está fazendo drama por causa das meias? Essa última foi Josh. Ele ainda jogou um emoji de risada. Então eu tirei um print. Só para lembrar o tom. Então veio a mensagem no grupo de conversa. Mamãe me adicionou novamente depois de meses de silêncio. Família em primeiro lugar, grupo. Mãe, podemos conversar como adultos? Pai, você já fez seu ponto. Josh, cara, sério? Cresce. Mãe, você não pode simplesmente cortar sua família. Isso não é amor. Você está certo. Não é amor.
É sobrevivência. Então eu saí do grupo de novo. Para sempre. Deixe-me ser claro. Isso não começou com as meias. Nem com o carro. Aquilo foi só a faísca. O gás vinha vazando há anos. O gás parecia assim. Eu quitei a dívida de jogo do Josh em 2021. $3.000. Só dessa vez, cara, ele disse. Depois descobri que ele usou parte do dinheiro para comprar ingressos de show. Substituiu o laptop do papai depois que ele derramou o uísque em cima. Sem agradecimento. Apenas um comentário passivo-agressivo sobre o fato de não ser um Mac. Ajudei minha mãe a fazer uma cirurgia dentária, $6.000. Só para descobrir que ela contou para as amigas da igreja que pagou tudo sozinha, depois de muito sacrifício. E quando eu perdi meu emprego por 2 meses durante a reestruturação da empresa? Nenhuma ligação. Nenhum como você está. Na época, eu não disse nada. Só continuei pagando as contas. Continuava enviando dinheiro, só até a temporada de impostos. Continuava me dizendo que talvez eles estivessem apenas estressados. Mas agora? Agora eles estavam com frio, com fome, e confusos. E eu não moveria um dedo. Até o post no Facebook. 2 dias depois do apagão, Josh postou um story. Uma foto dele e do papai em frente ao SUV novo, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Legenda, ainda de pé. Ainda família. Algumas pessoas só são amargas. Eu não fiz print dessa vez. Eu baixei a foto. Porque isso já não era mais ignorância. Era guerra. Então eu comecei a cavar. E não precisei ir muito fundo. Meu pai, o senhor eu pago minhas contas, estava discretamente desviando dinheiro de uma conta conjunta que eu tinha aberto anos atrás, quando eles ainda não sabiam usar o internet banking. Não era muito. Pouco a pouco. 40 aqui. 90 ali. Mas foi somando. $3.284,61, para ser exato. E sabe como eu descobri? Porque ele, sem querer, fez uma transferência de $600 dessa conta para uma loja de peças de carro, no nome do Josh. Na mesma semana em que me disse que mal estava conseguindo se sustentar. Foi aí que eu soube que precisava de provas. Então eu imprimi tudo. As transferências bancárias. As contas de serviços públicos. Os comprovantes do Venmo em que o Josh mandou $500 para a namorada com a mensagem. Para a cabana. Uma cabana para a qual eu não fui convidado. Mas não parou por aí. 1 mês antes, eu tinha ajudado minha prima Lily a consertar o Wi-Fi dela. Ela trabalha com segurança de TI. Eu disse que era só um favor casual. Ela me devia uma. Pedi para ela checar se havia algo estranho no meu nome no último ano. Ela encontrou 2 coisas. Alguém tentou abrir um cartão de crédito usando meu número de seguro social. E alguém havia pedido a mudança do endereço de cobrança da internet da casa. Adivinha para quem? Nome do Josh. Assinatura do papai. Número da mamãe como telefone de backup. Eu não estava com raiva. Não mais. Eu estava focado. Porque se eles queriam jogar sujo, eu podia jogar melhor. Então montei uma pasta digital. Chamei de o custo do sangue. Dentro. Extratos bancários. Prints do Josh me zoando por mensagem. E-mails do papai pedindo ajuda discreta. Gravações da mamãe dizendo, bem, você está melhor que seu irmão. Pode ajudar. Fotos da mesa do jantar de aniversário, com minha cadeira vazia. Então eu enviei para mim mesmo. Coloquei em cópia oculta para 3 pessoas de confiança. Fiz backup 2 vezes, no USB e na nuvem. Eu não ia publicar. Ainda não. Primeiro, eu queria garantir que eles vissem o que estava vindo. Então, quando a casa ficou sem aquecimento de vez, porque o gás estava cortado e o proprietário se recusou a consertar a caldeira quebrada sem pagamento, eles não tiveram escolha a não ser me ligar novamente. E dessa vez? Eu atendi. A voz do papai estava tensa. Controlada. Ele começou, Daniel, acho que todos nós exageramos. Eu não disse nada. Ele continuou, está sendo um inverno difícil. Seu irmão. Ele está passando por umas coisas. Ele está tentando dar o melhor de si. Foi aí que eu disse, que bom. Então ele pode pagar suas contas este mês. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou, o que você quer de nós? Eu respondi calmamente, nada. Só estou retribuindo. Vocês me trataram como plano B. Estou tratando vocês como rodapé de página. E desliguei. Naquela noite, entrei no computador e comecei algo novo. Um blog. Título, minha família deu um carro para o meu irmão e me deu um par de meias, então eu cortei a energia.
Subtítulo: Um guia para impor limites quando o amor é uma via de mão única. Não era vingança. Era libertação. E eles ainda não tinham visto o pior. Apareci no jantar de aniversário da mamãe exatamente às 18 horas. Nada de especial nas mãos. Só uma garrafa barata de vinho e um envelope branco simples. Sem anúncio. Sem aviso. Eles não esperavam me ver. Depois de tudo o que aconteceu, provavelmente acharam que eu estava fora da vida deles para sempre. Mas eu não estava lá para a reconciliação. Eu estava lá para terminar as coisas do jeito certo. Para garantir que eles vissem como realmente era me perder. Meu pai abriu a porta com uma expressão de quem tinha acabado de receber uma notificação da Receita Federal. "O que você está fazendo aqui?" Ele perguntou, seco. Eu sorri. Celebrando a mamãe. Ou esse convite era só para a família de verdade de novo? Ele se afastou, rígido. Sem abraço. Sem conversa fiada. A sala de estar estava cheia, mamãe, Josh, até a prima Elise, que sempre ria quando alguém era humilhado. A mesa estava posta. As decorações, penduradas. Tudo parecia normal. Por enquanto. Eu coloquei o envelope gentilmente no centro da mesa. Josh franziu os olhos. "O que é isso?" "Algumas coisas que eu encontrei", respondi, calmo. Achei que todos deviam dar uma olhada. Dentro do envelope havia 3 documentos. Uma solicitação de cartão de crédito em meu nome. Assinada. Aprovada. Datada de 2 meses atrás. Meu nome. Mas não era minha assinatura. Uma confirmação de pedido de um smartphone de $1.200, enviado para o endereço do Josh, cobrado no meu cartão. Uma impressão de um e-mail, do Gmail da mamãe, deixado aberto no meu iPad durante o último Natal. Dizia assim: Dan sempre paga. Ele nem vai perceber. Meu pai arrancou o envelope da mesa e começou a revirar os papéis, murmurando algo sobre mal-entendidos. "Ah, qual é?" eu disse. "Quais são as chances desses 3 erros acontecerem e sempre beneficiarem vocês?" Minha mãe se levantou. "Estávamos passando por dificuldades. Você costumava ajudar. O que mudou?" Eu olhei nos olhos dela. Eu parei de fingir que isso aqui era família. Foi isso que mudou. Então deslizei outra folha pela mesa. Um print do meu banco, cortesia de um ex-colega da agência que eu costumava gerenciar. Uma transferência de $600 para uma loja de peças de carro, no nome do Josh. Da minha conta. Josh ficou pálido. "Eu pensei que fosse seu cartão reserva", ele gaguejou. "Eu ia pagar de volta." "Quando? Antes ou depois de comprar aquele PlayStation?" Ele ficou em silêncio. Mamãe sentou-se como se as pernas tivessem falhado. Papai apenas encarava, com a mandíbula tensa, os punhos cerrados sobre a mesa como se ainda achasse que tinha algum controle. Não tinha. Peguei meu celular. "Reconhece esse número?" Era o número da mamãe. Dei play em uma mensagem de voz para minha seguradora, em que ela fingia ser eu. Ela tentava atualizar minha apólice, incluir novas receitas médicas, mudar o endereço e até adicionar o Josh como meu dependente. Olhei para ela. "Você achou que eu não ia perceber?" Ela balançou a cabeça, em silêncio. "E você?" Virei para o meu pai. "Ainda quer me dizer que nunca tocou na conta conjunta?" Nenhuma resposta. Então o Josh explodiu. "Isso é loucura. Você tá destruindo a família por causa de umas contas e um celular?" "Sério?" "Não", eu disse. "Estou destruindo porque vocês passaram anos fingindo que eu era só uma fonte de recursos. Vocês mentiram. Vocês roubaram. E agora ficam ofendidos porque eu percebi. Tirei mais um documento. Nem era oficial, apenas uma nota escrita à mão. Uma checklist. Tirada da cozinha deles. Título: Maneiras de reduzir a dependência do Daniel. Tinha 5 itens. O número 3. Começar a passar as contas para o nome dele aos poucos. Ele nem vai notar. O silêncio caiu sobre a sala. Frio e pesado. Ninguém disse nada. Josh saiu para a varanda. Mamãe cobriu o rosto. Papai ficou encarando a parede como se ela pudesse oferecer uma saída. Depois ele me olhou. A voz baixa. "Você tá tentando nos destruir?" Dei um passo para mais perto, calmo e devagar. "Vocês me destruíram. Peça por peça. Conta por conta. Mentira por mentira. Estou apenas devolvendo o favor. Tudo de uma vez." Me virei e fui até a porta. Com a mão na maçaneta, parei. "Ah, e fiquem com as meias, pai. Você vai precisar de algo quente quando o resto das contas chegarem." E então fui embora. Não voltei para casa depois do jantar.
Nem para meu apartamento. Eu dirigi. Sem GPS. Sem destino. Só a estrada aberta e aquele tipo de silêncio que só aparece quando algo muito grande dentro de você finalmente morre. Acabei num hotel 2 cidades adiante. Um lugar com luzes piscando e cheiro de água sanitária demais nos lençóis. Mas parecia mais limpo do que qualquer coisa que eu tinha deixado para trás. Na manhã seguinte, meu celular era um cemitério de notificações. 36 chamadas perdidas. 12 mensagens de voz. 3 números bloqueados. E uma mensagem do Josh dizendo apenas: "Isso ainda não acabou." Ele estava certo. Não tinha acabado. Nem de perto. 3 dias depois, começaram as verdadeiras consequências. Mamãe me mandou um e-mail. Ela nunca mandava e-mails. Perguntando se eu tinha entrado em contato com o serviço de proteção ao crédito. Falou algo sobre o cartão dela ter sido congelado. Eu não respondi. Naquela mesma noite, recebi uma ligação do meu antigo senhorio. Aparentemente, alguém fingindo ser eu ligou perguntando sobre registros de aluguel. Quando o senhorio pediu uma identificação, o interessado desligou. Amador. Desesperado. Esperado. Então eu dei o próximo passo. Um mês antes de tudo isso, eu já tinha começado a reunir documentos para algo que, até então, achei que não teria coragem de fazer. Me desvincular de todas as responsabilidades financeiras compartilhadas com a minha família. Terminei esse processo em um único fim de semana. Entrei em contato com o banco e revoguei todas as autorizações conjuntas. Fechei a conta reserva que o papai usava discretamente para pagar contas vencidas. Cancelei o débito automático da internet e da eletricidade deles. De novo. Depois entrei em contato com meu contador. Havia um fundo fiduciário. Não era muito. Alguns títulos. Alguns pequenos investimentos que eu havia feito anos atrás, quando ainda pensava em aposentadoria. Até então, minha família estava listada como beneficiária secundária. Isso mudou. Agora, cada centavo estava destinado a um fundo anônimo para caridade. Pesquisa contra o câncer. Ajuda a vítimas de desastres. Bolsas de estudo para estudantes. Desconhecidos que nunca haviam me roubado. Parecia poético. Eles pegaram meu amor como garantido. Agora, seriam estranhos que levariam meu dinheiro. As consequências vieram em ondas. 2 semanas depois do jantar de aniversário, recebi uma ligação de um amigo que ainda trabalhava na farmácia onde a mamãe costumava pegar suas receitas. Ele parecia desconfortável. Dan, você realmente cancelou o seguro dela? Não, respondi. Só parei de pagar pelo que cobria ela. Agora, ela vai ter que conseguir o próprio. Como um adulto. Mas a verdadeira tempestade veio quando o senhorio, o deles, me ligou. Não por gentileza. Por necessidade. Daniel, ele disse. Odeio te envolver, mas seu nome ainda está no contrato de aluguel. Ou melhor, estava. Até aquela ligação. Em 2 dias, formalizei a retirada e enviei a ele cópias de tudo. Provas da renda deles. Aluguéis atrasados. Contas de serviços públicos sem pagamento há mais de 3 meses. Ele ficou chocado. Sempre falaram como se você os ajudasse voluntariamente, ele disse. Eu ri. Não. Eles falavam como se eu não tivesse escolha. 3 dias depois, recebi uma mensagem no Facebook da Elise. A prima que costumava rir das minhas roupas e me chamar de Dão Capacho. Ela não estava rindo agora. Ela mandou um print de um grupo de mensagens do qual eu não fazia parte. Josh havia postado uma foto do carro dele. Vendendo esta semana. Preciso de grana. Me chamem. Nos comentários, respostas como: o que aconteceu com o trabalho? Pensei que seu irmão bancava tudo. E então uma da própria Elise. Acho que o banco do Daniel fechou. Eu não respondi. Apenas fiquei olhando para a tela. Deixei que se voltassem uns contra os outros. Mas a parte mais satisfatória? O correio de voz do meu pai. Chegou às 2h13 da manhã. A voz dele soava como lixa e uísque. Daniel, ele balbuciou. Você acha que é algum tipo de herói agora? Acha que pode simplesmente apagar o sangue? Que pode sair andando como uma vítima justa? Ele fez uma pausa. E então veio a frase que me disse tudo. Você deveria ter continuado quebrado. Era isso. Essa era toda a verdade. Eu nunca fui um filho para eles. Eu era um recurso. Útil enquanto permanecesse pequeno, calado, obediente. Mas agora? Agora eu era a prova de fogo. Me mudei no mesmo mês. Não apenas de apartamento, de cidade. Uma nova página em branco. Sem endereço para correspondência.
Meu novo contrato estava em um nome fictício. Até as contas de luz e água foram abertas com uma empresa terceirizada para ocultar minha identidade. Eu não estava me escondendo. Estava me protegendo. Comprei um segundo celular. Deixei o original desligado numa gaveta, um túmulo para cada contato que me viu como ferramenta, não como pessoa. E, só porque não resisti a um último toque, enviei uma carta. Escrita à mão. Sem remetente. Foi para a casa deles. Dentro, uma cópia da rescisão do contrato de aluguel. E um post-it com 5 palavras. Encontre em outra rede de segurança. Não assinei. Não precisava. Eles saberiam. Semanas se passaram. Depois meses. No silêncio, silêncio real, ininterrupto, encontrei meu novo normal. Sem ligações de emergência. Sem mensagens passivo-agressivas de aniversário pedindo só um pequeno empréstimo para as compras do mês. Só eu. Meu trabalho. Meu espaço. Minhas regras. E, no fim, descobri que esse tipo de paz é muito mais barulhenta do que qualquer vingança. Já se passaram 6 meses. 6 meses desde que saí daquela casa levando apenas um envelope dobrado e o tipo de silêncio que não deixa espaço para voltar atrás. E nesse tempo, aprendi algo que nenhum terapeuta, nenhum artigo, nenhuma tentativa de reconciliação familiar ensina. Encerramento não é suave. Não é perdão. Não é um abraço quente em uma cozinha de reabilitação. Encerramento é frio. Preciso. Afiado como vidro quando finalmente se estilhaça na sua mão e você para de fingir que um dia esteve inteiro. Eles ainda tentam, às vezes. Não a mamãe. Não diretamente. Ela é orgulhosa demais para isso. Mas já vi as pistas. Um amigo da época da escola me mandou o print de uma nova postagem dela no Facebook. Uma foto borrada de uma sala de estar mal iluminada. A legenda. Às vezes, as pessoas que você criou esquecem quem as criou. Vago. Mesquinho. Transparente. E por trás disso? Josh curtiu a postagem. Depois comentou. Algumas pessoas só aparecem quando as luzes estão acesas. Eu quase ri. Pelo que soube, as luzes dele ainda estavam apagadas. Eles acham que eu vou ceder primeiro. Acham que eu ainda sou aquela mesma versão de mim que, uma vez, dirigiu 3 horas só para entregar os remédios de pressão do pai, os mesmos remédios sobre os quais ele depois fez piada, dizendo que homens de verdade não se estressam. Eles acham que eu vou ceder. Que vou mandar uma mensagem. Um e-mail. Oi, espero que esteja bem. Só para testar a água. Mas aqui está a verdade. Eu não estou mais com sede. Eu construí uma nova vida. Um novo apartamento, com paredes brancas e chão escuro. Uma estante que guarda apenas o que eu escolho. Uma cafeteria tranquila 2 quarteirões, onde sabem meu nome, mas não meu passado. Minha geladeira está cheia. Minhas contas são minhas. E quando meu telefone toca, é só gente que eu escolhi manter por perto. Nem por um segundo eu senti falta de ser o plano B de alguém. Eles perderam mais do que a mim. Perderam a ilusão de controle. O conforto doce de sempre ter alguém nos bastidores para limpar os destroços. Agora? Agora eles são seus próprios faxineiros. E está uma bagunça. A notícia correu. Minha tia ligou. A mesma que dava risadinhas quando meu pai contava histórias sobre meu fracasso em decolar. Ela disse. Eu não sabia que era tão ruim assim. Se você tivesse falado alguma coisa. Desliguei no meio da frase. Ela sabia. Todos eles sabiam. Mas rir é mais fácil do que ajudar. A última vez que ouvi falar do meu pai foi por meio de uma carta. De verdade. Tinta azul. Cursiva torta. 3 páginas de bobagem. Falava de legado. De linhagem. De como todos cometemos erros e ainda havia tempo para reconstruir. Li uma vez. Depois rasguei em pedaços. E enviei esses pedaços de volta, um por envelope. Sem remetente. Ele mandou outra carta. Mais curta. Mais raivosa. Você vai se arrepender disso. Você ainda é meu filho, querendo ou não. Então mandei minha resposta final. Uma única frase, digitada em fonte negrito, numa página branca. Eu nunca fui seu. Eu só fui útil. Nunca mais ouvi falar dele. Troquei meu número na semana passada. Novo chip. Novos contatos. Quem me fazia sentir como uma carteira com batimentos cardíacos não recebeu o novo número. Não fiz postagem. Não fiz cena. Apenas deixei todos para trás, como móveis ruins. Mas deixei uma pequena mensagem. Não para eles. Para mim. Comprei um novo capacho para meu apartamento. Simples.
Limpo. Letras pretas sobre fundo cinza. Não sou sua saída de emergência. E esse é o verdadeiro final. Não uma cena dramática. Não uma tela final. Apenas paz. Não a paz que vem da resolução, mas a paz que vem da distância. Porque às vezes, curar não é uma reunião. Às vezes, é uma porta que tranca pelo lado de dentro. E às vezes, a coisa mais explosiva que você pode fazer é nunca mais passar por ela novamente.